Olá a todos, a gente está começando agora mais um AdamaCast, no segundo episódio do módulo de Biosoluções. Eu sou Rafael Malandrino, eu sou responsável na Adama pelo portfólio de Biosoluções e hoje o tema da nossa conversa é sobre bioestimulantes. Para compor aqui a mesa comigo, então tá a Laís Fontana. Laís, obrigado mais uma vez o podcast aqui com a gente. A Laís é nematologista e fitopatologista do IGA. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Rafael, Sheila e Adama pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje. Compondo a mesa aqui com a gente está a Gabriela Machineski, professora da UEL, do Departamento de Agronomia. Gabriela, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E minha parceira hoje, Sheila, responsável pelo desenvolvimento de mercado no estado do Goiás. Sheila, muito obrigado também pela sua presença. Sou eu quem agradece. É um prazer estar aqui com vocês. Top. E a gente está numa situação de estresse, de clima, estresse de temperaturas nunca vistas, os agricultores buscando alternativas para conviver com esse clima extremo que a gente tem visto e também buscando sempre melhorar as produtividades. Nosso tema hoje são os bioestimulantes. Antes da gente entrar nos benefícios, dos usos dos produtos e tudo mais, mas, Gabriela, traz um pouco para a gente aí do contexto. O que é um bioestimulante e alguns exemplos aí de benefícios, acho que, para começar essa roda aqui. Tá. Bom, o bioestimulante ele vai ser uma substância ou um micro-organismo que vai trazer algum benefício para a planta. Esse benefício ele pode ser diretamente num caractere agronômico, então melhorando o desempenho de crescimento radicular, ou melhorando uma parte aérea, ajudando a uma ramificação, por exemplo. Ele pode ser também uma melhora na tolerância a estresse, então ele auxilia a planta a responder melhor em situações de estresse, ou ele pode ter um benefício também direto na produtividade. Então, é aquele produto que eu vou aplicar para realmente aumentar a produtividade. Hoje, nessa parte de bioestimulante, a gente tem tanto inoculantes que são bioestimulantes porque eles têm essa produção ou de hormônios ou de sinalizadores para a planta enfrentar estresse. Então, nós temos bacilos, nós temos pseudomonas que já são utilizados para isso. Nós temos azospirillum, por exemplo, que é utilizado para melhorar o crescimento radicular. Mas nós também temos diversos produtos hoje que são classificados como bioestimulantes, principalmente voltado para essa parte hormonal, que tanto ajudam a planta a crescer melhor, a se desenvolver melhor, mas também tem demonstrado bastante efeito, principalmente para estresse hídrico e térmico, né? Então, hoje, o que nós temos no mercado nessa parte de bioestimulante? Nós temos os extratos de planta, nós temos os extratos de alga que são utilizados, nós temos alguns aminoácidos que são vendidos hoje no mercado também com essa finalidade, nós temos alguns compostos que o pessoal tem chamado de ácido úmico e fúlvico, mas são compostos ali orgânicos, né? Não necessariamente só de ácidos úmicos e fúlvicos, que também têm sido trazido com essa finalidade. Nós temos também os hormônios sintéticos, né? Que também são trazidos com essa finalidade de promover essa melhoria ou no crescimento ou ajudar a planta a passar pelo estresse. E acho que é um grupo um segmento de produtos aqui alternativas para o agricultor de que ele precisa muito adotar, né? Vai melhorar, seja para os estresses, seja na característica, na composição da arquitetura das plantas ali, né? Como você trouxe antes. Em Goiás, na região que você está inserida, os agricultores têm adotado bastante esse tipo de produtos de bioestimulantes como um todo? Você vê uma adoção assim grande? Eu vejo uma adoção crescente com o uso desses tipos de produtos, principalmente porque, assim, né, tem essa questão da bioestimulação da planta, mas como eu trabalho com doenças, né, como que a gente tem utilizado até um bioestimulante para você... A gente utiliza um extrato de alga para nós estarmos mitigando uma fitotoxidez de fungicida, né, a gente usa esses produtos acabam muitas vezes ajudando na planta a tolerar o ataque de uma doença, né? Então a gente vê esse efeito
na melhoria da planta como um todo, então acaba que ela tolera melhor, ela se defende melhor também, esses bioestimulantes acabam ajudando ela também com os estresses abióticos e bióticos também, né, que são causados aí pelos micro-organismos. Então o produtor hoje ele vê, né, então ano passado nós passamos por um veranico muito forte em Goiás, tivemos vários períodos aí de falta de água, onde foram aplicados fungicidas químicos e teve muita fitotoxidez. Então, qual que era a nossa recomendação? Uma delas era a gente estar incluindo esses produtos à base de aminoácidos ou extrato de alga para a gente ter uma mitigação de fitotoxidez também, uma bioestimulação aí na planta, né? Então, ele tem utilizado sim. E, pelo que vocês estão falando aqui, de novo, né? É um produto com um benefício, ele tem um grupo de benefícios, né? O agricultor, ele não está comprando alguma coisa, aplicando algum produto que vai entregar especificamente isso daqui, né? Então eu tenho um fungicida, eu aplico um fungicida e ele me controla a doença. Pronto, resolvi meu problema. Quando a gente está falando de bioestimulantes, a gente está falando de um hall de benefícios, né? Várias coisas que os produtos vão agregar. Seja ele um extrato de água, um hormônio, ou um bacilos, uma bactéria. Mas é um grupo de benefícios. Vocês acham que o agricultor consegue enxergar esse grupo de benefícios ou vocês acham que isso aqui é uma coisa um pouco intangível para ele, para entender de fato o valor disso daqui? E assim, ele ter adotado, putz, na fito é legal, me ajuda, mas a arquitetura de planta, eu vou melhorar, me parece uma dificuldade assim, de tangibilizar para o agricultor. Vocês conseguem ver isso ou não? O agricultor não, ele está usando e ele está entendendo como é que isso funciona. Da experiência de vocês, até Sheila tem bastante experiência do campo também, se quiser trazer as suas, fica à vontade. O produtor, ele consegue visualizar efeito, principalmente quando ele vai testar pela primeira vez o produto e ele mesmo faz um lado a lado. Porque o produtor, para entrar uma nova tecnologia na área dele, ele geralmente testa o produto antes, né? Então ele vai comparar com o manejo dele e ele coloca do lado, por exemplo, um bioestimulante e ele vê diferença, né? Então, principalmente, os produtores, os relatos que eu tenho tido de produtor, principalmente aqueles produtores que conseguem aplicar um bioestimulante, um extrato de alga e depois vem um período de seca, por exemplo. O produtor sempre traz o relato, nossa, minha planta aguentou melhor. Eu percebi que as plantas que receberam extrato, elas conseguiram tolerar. Por quê? Porque a pesquisa traz que esses extratos trazem realmente sinalizadores para ajudar a planta a passar por esses estresses, né? O produtor, por exemplo, que coloca um azospirillum numa co-inoculação com o bradyrhizóbio, e ele relata, olha, realmente eu percebo um melhor desenvolvimento radicular. Então, é possível, principalmente aquele produtor que é atento ao desenvolvimento da cultura e principalmente quando ele faz esse lado a lado, ele consegue visualizar. Mas as nossas pesquisas, tanto de trabalhos de conclusão de curso, mestrado, doutorado, também têm trazido esse efeito e o efeito é visual. Então a gente consegue trazer um melhor desenvolvimento radicular quando a gente usa um produto, um arranque inicial das plantas, principalmente usar ali alguns extratos de alga que trazem bastante oxina, né? Então você vê que a planta consegue se desenvolver melhor e isso traz diversos benefícios, né? Não só os diretos, que são esse crescimento da planta mais rapidamente, mas o benefício dela sair primeiro do que uma planta daninha, ela conseguir preencher a linha mais rápido. Então, assim, é possível visualizar, inclusive, em números, né? A gente roda estatísticas com os números e os efeitos são reais, né? O que às vezes acontece é do produtor usar o produto e não entender do produto e não colocar a condição para esse produto expressar o potencial dele. Por exemplo, a gente fala que o extrato de alga ajuda a planta a passar pelo estresse. Aí o produtor espera o estresse e no meio do estresse, que a planta só está tentando sobreviver, ele joga o extrato querendo, né? Só que daí ele esquece que o extrato de alga, ele tem sinalizadores, mas ele também tem a questão bioestimulante. Ele estimula a planta a crescer. Então você imagina, a planta mal está sobrevivendo e você joga um produto com hormônios, com precursores hormonais que falam para ela crescer. Então, é onde a gente pega ali que o produtor, daí ele fala, nossa, o produto não funciona. Na verdade, não é que ele não funciona, o time de aplicação tá errado, né? Então, é isso que a gente tem visto, mas os produtores que têm aplicado e feito o manejo correto para o produto se expressar, têm tido bons resultados. Você acha que... Você comentou dos vários tipos, né, de bioestimulantes. Você acha que a gente
categorizar, separar mais ou menos por função, ajudaria o produtor a identificar esses benefícios na prática? Por exemplo, um produto mais direcionado para desenvolvimento inicial, crescimento, estimulação de crescimento de raiz, você comentou da auxina, ou um produto mais direcionado para, passar aqui a cultura de especialidade, dentro do HF, né, para retenção floral. Esse direcionamento na hora do profissional que está lá assistindo, posicionar, né, o produto, ajuda o produtor a identificar melhor esses benefícios? Eu acredito que sim. Eu acredito que fazer essa categorização auxiliaria muito. E por mais que a gente vai correr o risco de, muitas vezes, acabar não utilizando um determinado produto que teria mais potenciais de aplicação, mas se a gente categoriza, o produtor entende melhor. Então, por exemplo, os produtores de algodão que utilizam, principalmente ali na parte de botão floral, né, utilizam esses bioestimulantes para auxiliar nessa etapa do algodão, se eu tenho categorização de quais os produtos que podem, porque extrato de alga, embora seja chamado tudo de extrato de alga, não são todos a mesma coisa. E eles não trazem também a mesma composição. Aminoácidos, embora eles são todos chamados de aminoácidos, eles não têm a mesma composição. Então, o efeito vai ser diferente. Então, eu acredito que seria muito interessante essa categorização, para ele saber, esse aqui é um produto que eu vou aplicar para vegetativo, ou esse aqui é um produto que eu vou aplicar lá no reprodutivo, para auxiliar numa abertura floral, para auxiliar em segurar ali flores, frutos, né? Então, eu acredito que seria muito interessante. O que seria o bioestimulante lá de solo? Então, para esse, eu acredito que seria uma forma muito boa de facilitar a escolha do produtor. Mas não sei como isso seria para o mercado. Porque aí, se eu tenho um produto que ele poderia ser aplicado em várias etapas e eu categorizo ele lá no começo, talvez para o mercado isso, para a indústria, né, talvez isso não seja interessante. Mas para o produtor, sim. Mas talvez clarificar, né? Esse produto aqui, você vai posicionar os produtos da forma correta, né? E aí você passa a ter aquela situação da recomendação técnica. Esses são produtos extremamente técnicos, né? Você está estimulando uma planta. Você tem que estimular no momento correto, da forma correta, com as condições corretas. Então, são produtos técnicos. O posicionamento dele tem que ser muito direcionado por aquela pessoa que está orientando o agricultor a fazer a aplicação. Né? E essa pessoa que está orientando o agricultor a fazer a aplicação precisa entender qual é o produto que ele tem na mão. E você trouxe um ponto que é importante, Gabriel, porque a gente fala exatamente, né? Isso aqui é aminoácido. O mundo dos aminoácidos é gigantesco. Aí você vai ao extrato de planta ou extrato de alga. São coisas propostas diferentes, completamente opostas de dois produtos. A gente tem dois produtos, né, o Emerge e o Expert Grow, que são produtos completamente diferentes. São dois extratos de alga, mas se eu botar um no lugar do outro ou outro no lugar do não dá certo. Cada um tem aquele seu posicionamento correto. Eu acho que é uma coisa importante entender o seu produto, entender o que você está recomendando para o agricultor e a hora que você vai usar isso. Você trouxe o exemplo do agricultor que, numa situação de estresse, estimulou a planta, né? Então, assim, tudo que a gente não precisa fazer aqui, né? Mas uma coisa que me chama sempre a atenção é por que um extrato de alga assim? Por que a gente olha a alga como um ser vivo, uma planta que a gente foi extrair alguma coisa dela e aplicar em plantas? Da onde veio isso? Você pode contar um pouquinho assim do que você sabe da história aí do desenvolvendo um produto como esse? Olha, eu acredito que assim, diversos produtos vieram muito da tentativa e erro, né? Então, por exemplo, se a gente pegar os primórdios, por exemplo, do desenvolvimento de inoculantes para leguminosas. Então, o que a história conta, né? A gente acredita que seja assim, é que os romanos pegavam outras leguminosas, maceravam e entendiam que quando eles jogavam aquilo de volta no solo, as outras leguminosas subsequentes produziam melhor. E eles perceberam que alguma coisa ali acontecia, não sabiam que eram bactérias, não sabiam que eram nem nódulos na época, né? Mas eles percebiam que se eles jogavam isso, dava uma melhor produção do que uma leguminosa produzida se não foi uma leguminosa antes. Então,
nessa tentativa, os estudos foram avançando e várias coisas foram sendo testadas, né? Vários organismos foram sendo testados para trazer para a agricultura. E as algas, por exemplo, então o próprio extrato, né? Olha, tem um organismo que não é uma planta, mas tem uma grande similaridade, né, com a planta. Então, será que ele tem substâncias que vão trazer algum efeito positivo para essas plantas? Vamos tentar, né? Então, vamos pegar, fazer um extrato delas. Eu acredito que já tem algumas pesquisas que tentou até buscar moléculas específicas e percebeu que era mais fácil jogar o extrato. O extrato não é simplesmente, não é uma única forma de fazer esse extrato. E na indústria, as diferentes formas que você usa para fazer extrato geram com a mesma alga coisas diferentes. Inclusive, se a gente pegar uma alga bastante utilizada na agricultura, macrocistes. Macrocistes a gente tem produto bioestimulante na agricultura, a gente tem produto de emagrecimento na farmácia, a gente tem produto... Então, assim, tem várias possibilidades de aplicação. O que muda é o processo industrial para obter esse extrato. Então, percebeu-se que jogar esses extratos nas plantas traziam alguns benefícios. E por mais que para nós no Brasil isso seja mais recente, a gente pega, assim, estudos do Canadá de mais de 30 anos, que é utilizado extrato de alga lá, já trazendo pesquisas científicas com um efeito comprovado de melhoria, né, com tanto bioestimulação, aumento em produção, melhora a resposta da planta a estresse. Então, eu acredito assim e assim como também nós já testamos produtos na tentativa de fazer um bioestimulante que também não deram certo, né? Então, vamos tentar jogar um determinado produto para ver se estimula a planta. E não deu, e isso já foi abolido, né, do estudo dos bioestimulantes. Mas eu acredito que assim, é a tentativa e erro, né? Vamos ver o que funciona. E algumas coisas funcionaram. Os aminoácidos é a mesma coisa, né? O pessoal foi pegando alguns resíduos de indústrias, né? Ao invés de ser descartado, vamos ver se tem efeito, né? Se dá para fazer aquilo virar um produto agrícola, né? E alguns deram muito certo, outros não. Inclusive, alguns que estão sendo vendidos no mercado que já foi comprovado que não tem eficácia. E continuam sendo vendidos, né? Então, assim, a gente tem, infelizmente, essa realidade, onde eu acredito que um dos ramos do biológico que mais se tem isso, né? De produtos que já foram comprovados de não ter eficácia, mas eles continuam no mercado, é o mercado dos bioestimulantes. Esse é o mercado, na verdade, assim, que como estavam falando antes, do produtor ser tangível ou não, né, para ele, são produtos que a gente tem que buscar levar ao nível técnico mesmo dos agrônomos e do pessoal que está levando essas informações, porque muitas vezes são produtos que você precisa buscar um conhecimento além daquele que a gente já vinha trazendo da academia, né? Então, são produtos que nós temos que levar ao nível técnico mesmo para estar posicionando eles. Sim. Essas algas marinhas, né, elas crescem em ambiente ali inóspito, né? Então há uma alta concentração, uma alta variação ali de pressão, de temperatura, de outras condições ambientais, né, que fazem com que esses organismos eles acumulem essas substâncias que daí a gente aproveita através do processo de extração, né, para poder fazer uso na agricultura. Você comentou sobre a questão da composição. Esses extratos de alga, eles têm precursores, né, hormonais ali dentro deles, e aí a gente vai mexer com a fisiologia da planta, né? Então, para a gente fazer o posicionamento desses produtos, a gente precisa entender um pouco da fisiologia da planta. Quais são os hormônios, né, os fito-hormônios que estão ali relacionados a cada fase da planta? A fase inicial, de desenvolvimento radicular, a fase de maturação e assim por diante. Quer responder, Laís? Então, a gente falar desde o início lá, né, do elongamento celular, da divisão celular, nós vamos ter a auxina, giberelina, citocinina, e mais para frente nós vamos ter aí o etileno, o ácido abscísico, né? Então, a gente saber em que momento que nós vamos estar colocando esses produtos bioestimulantes e quais hormônios que eles vão estar sendo precursores, né, vai estar ajudando num ponto específico ali no desenvolvimento da cultura. Então, desde a hora que você faz o tratamento de semente com uma desses bioestimulantes, você já vai estar
auxiliando aí numa rota metabólica de um hormônio que vai estar dando aquele arranque inicial que a gente vê no campo, que é fácil da gente observar quando põe esses produtos. O sistema radicular cresce mais, parte aérea, ele vai estar trabalhando aí com esses hormônios iniciais, né? E do ponto de vista prático, Gabriela, você acha que é mais interessante a gente fazer essa bioestimulação, esse fornecimento para a planta do precursor hormonal ou do fitorregulador, do hormônio propriamente dito? A planta ela vai ter respostas diferentes com os dois tipos de produtos. E os dois funcionam. Então, o que a gente precisa entender é vamos dizer assim, vantagens e desvantagens de cada um. Porque a planta, ela já vem com uma regulação genética, vamos dizer assim, da produção do próprio hormônio que ela precisa. Então, se lá no desenvolvimento inicial, ela tem uma maior produção de berilina, em um outro ponto da planta vai ter uma maior produção de auxina, então ela mesma vai regulando aquele hormônio que ela precisa em maior quantidade naquele órgão, naquele momento. Então, quando você trabalha com o hormônio pronto, você não dá a opção para a planta, você já coloca o hormônio pronto. Então, ela vai responder exatamente aquele hormônio. Então, por exemplo, se você jogar uma auxina, então a auxina ela vai se encaixar nos receptores de auxina da planta e vai falar para ela crescer. Então, ela vai ter um efeito mais rápido. Então, o hormônio pronto ele tem um efeito mais rápido, é um efeito direto, então ele vai atuar exatamente naquele ponto. Mas a gente tem uma desvantagem que não é uma desvantagem, mas é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, que é o time de aplicação. Porque muitas vezes, visualmente, a gente não está entendendo como está o balanço hormonal de dentro da planta, ela já está mudando a proporção de hormônios que ela tem, por exemplo, ela estava numa fase vegetativa e ela vai passar para uma fase reprodutiva, você ainda não visualizou, então a fenologia dela não está te mostrando que ela vai mudar, mas por dentro ela já está começando a mudar o balanço hormonal e você joga um hormônio falando para ela continuar na fase vegetativa. O que vai acontecer? Quando essa planta for lançar os primeiros botões florais, eles vão ser abortados, porque você falou para ela continuar vegetando. Então, errar time de aplicação com o hormônio pronto é muito fácil. Por quê? Porque é questão de dias. 1, 2 dias, você erra, e assim, eu tenho muito relato de produtor que já errou muito. Por exemplo, produtor que aplicou um time errado em citros e perdeu a produção de 250 mil pés. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, muita cautela com a aplicação do hormônio pronto. Aí, se você pensa, então, no precursor hormonal ou no que a gente chama dos bio-hormônios, né? Então, vou mais para essa parte de precursor, né? O precursor ou o hormônio, vamos dizer assim, natural, você coloca na planta e ele vai ter um efeito muito mais lento do que o hormônio sintético, do que o hormônio já pronto. Por quê? Porque a planta precisa terminar a molécula. O que é o precursor hormonal? É uma molécula que ela ainda não é um hormônio. Ela tem uma estrutura que a própria planta vai usar o mecanismo dela, o maquinário dela para finalizar hormônio. Mas, por outro lado, ela consegue contornar aquilo que ela precisa produzir naquele momento. Então, ela recebe um precursor hormonal, por exemplo, de uma auxina, e naquele momento ela não está precisando produzir auxina, ela pega aquela molécula e encaminha para outra via metabólica. Ela vai receber, por exemplo, se você jogar um etileno, ele vai ter um efeito, mas se você jogar um precursor de etileno e a planta não está precisando de etileno naquele momento, ela consegue se modular. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma molécula que ainda não está formada, então ela não vai... Segurança. Exato, então você tem mais segurança, só que assim, com certeza o efeito também é mais demorado, né? É muito diferente você jogar um hormônio sintético, a resposta da planta é na hora, né? Então, assim, é saber trabalhar com essas vantagens e desvantagens. Mas aí eu trago um ponto, assim, vamos pegar essas últimas safras em que a gente está fazendo o acompanhamento da fenologia das plantas e com todo esse estresse, a planta não está se desenvolvendo da forma normal como a gente está acostumado. Então, era para uma planta estar numa determinada altura, ela está mais baixa. Era para ela já ter lançado tantas folhas, ela ainda não lançou. Aí você vai ter que colocar um hormônio sintético. Tem que ter muito conhecimento da área, muito conhecimento daquela planta para poder
posicionar para você não causar um problema, né? E o pessoal causava muito problema, por exemplo, no uso de hormônio, quando o pessoal jogava aqueles 2,4-D diluidinho, né? Então o pessoal fazia muito na soja, vou pegar, dar uma diluída para dar uma engalhada. Aí isso depois, lá na frente, na hora da produção, é onde a gente viu o resultado, né? Do time errado e ainda do produto errado, né? Tem que levar ao nível técnico, né? Exatamente. Então, assim, são produtos que, se souber utilizar, eles podem trazer grandes resultados, mas infelizmente também são produtos que, se usar da forma errada, consegue prejudicar a lavoura. Subdose 2,4-D ainda algumas pessoas, muita gente usa ainda, né? Só que tem a questão do agricultor ele fazer tudo em área total, né? Então, esse tipo de produto mais intangível, é difícil ele ver se ele não tiver aquela testemunha, aquela faixa que a gente estava conversando lá no começo. Mas, de fato, o que você está falando, temperaturas altas, na última safra aí, com veranico, você pegava soja com pleno florescimento e a rua aberta, né? A soja extremamente pequena. Se a gente pegar o agricultor, como é que ele, na maior parte das vezes ele faz, né? Eu coloco lá no meio do ano, eu faço a minha programação do que eu vou precisar, e nessa programação eu vou colocar ali um bioestimulante, 2 aplicações de um bioestimulante, independente se seja hormônio ou se seja um extrato de alga ou de plantas. Mas a hora que ele faz a programação dele e ele está com um hormônio sintético, ele não tem essa flexibilidade. E você vai soltar uma aplicação, quantos dias para um agricultor percorrer toda a área dele? Então, às vezes, ele vai demorar uma semana, do momento que o técnico vai lá e fala para o agricultor, senhor agricultor, pode começar a fazer as suas aplicações aqui. Isso é na segunda-feira, de manhã. Ele vai terminar de rodar a área dele, provavelmente no sábado, no domingo. A última área dele, provavelmente, já saiu daquele estágio que eles tinham visto na segunda-feira, porque com alta temperatura, se tiver umidade, a planta acelera o metabolismo. Então, a dificuldade de acertar o time quando você está olhando a foto, mas a hora que você olha o filme é mais complexo ainda, né? Então a chance de erro é muito grande. Então, se eu olho para os hormônios sintéticos assim como uma coisa crítica, pensando na logística e na forma que o agricultor atua. Eu vou ter esse hormônio dentro do meu barracão, eu vou fazer a aplicação nesse talher, eu vou voltar ali para o barracão. Então, assim, tem uma limitação. E quando eu olho para os precursores hormonais, para os extratos de alga, eu vejo já alguma situação assim, aquela mãe que fica lembrando você que quando você for sair, leva o seu casaco, né? Mas está maior calor, mãe, mas leva o seu casaco. Então, é aquele produto que você vai ter o tempo inteiro ali do seu lado como casaco que sua mãe recomenda você usar. O agricultor tem que chegar a esse produto dessa forma. Por quê? Porque eu vou estar sempre ali do meu lado com ele, independente do time que eu tiver, aquele produto vai se encaixar e vai fornecer para a planta aquilo que dá a chance para a planta escolher aquilo que ela vai realmente precisar. Então, quando a gente pega a complexidade hoje que é a operação do agricultor e a necessidade que tem de adotar esse tipo de produto, os extratos de algas são assim, a melhor ferramenta que eu consigo ver hoje para ele ter dentro do barracão. Sim. Eu acho que aqui é um ponto importante, né? No momento de estresse, aí o hormônio acho que pode dar aquela guinada, mas se eu for pensar um produto que eu preciso ter dentro do barracão, aí são os extratos, né? Eu acho que é importante a gente trazer a realidade do agricultor aqui. Além dessa questão do balanço hormonal que o extrato de alga vai trazer, né, ali para a planta, tem vários outros benefícios, vários outros componentes ali dentro, né, que vão ajudá-la de outras maneiras também, a mitigar estresses abióticos, estresses bióticos também. Aliás, o que seria um estresse abiótico e um estresse biótico? Boa. A conceituação de estresses é importante. Tá. O estresse biótico vai ser aquilo que é causado também por um organismo vivo, né? Então, hoje, o que a gente tem na agricultura que vai ser considerado um estresse biótico? Principalmente os nossos problemas fitossanitários. Então, pragas, doenças, plantas daninhas, que vão ser estresses bióticos. Os abióticos vão ser aqueles que não são causados por organismos vivos. E aí, a gente tem uma
grande quantidade de possibilidade de estresse. O que mais tem preocupado hoje são os climáticos, né? Então, nós temos problemas de temperatura, problemas de água, né? Então, problema hídrico. Mas nós temos também algumas possibilidades de também estresse no próprio solo. Então, que não são organismos vivos, né? Então, algumas limitações que podem gerar estresse. Eu posso ver uma planta respondendo a uma compactação de solo, e isso não vai ter um desenvolvimento normal, então isso pode gerar uma situação de estresse para ela. Então, assim, nós temos todos os problemas que não são causados por uma origem biológica, nós vamos encaixar ali no estresse abiótico, né? Mas hoje o mais preocupante que eu acredito é a parte climática. Sim. E aí os bioestimulantes vão estar ajudando aí. Então a gente sabe como eles podem estar mitigando esses estresses abióticos e os bióticos, que são causados por micro-organismos, né? Se a gente pega, por exemplo, um nematóide ou patógenos de solo, se você tem um rápido estímulo do crescimento radicular em profundidade, né, os fitopatógenos estão concentrados naqueles 15, 20 centímetros do solo. Então, se a planta tem um rápido crescimento radicular, ela vai escapar dessa zona de guerra ali que tem nesses primeiros centímetros, né? Então, você tem um efeito também em controle de doenças. E é a mesma coisa também para a parte aérea, né? Então, uma planta mais desenvolvida, com um sistema radicular que aprofundou mais, absorveu mais água, que já vai ter uma ação em cima do estresse de falta de água, absorveu mais água, absorveu mais nutrientes, ela vai tolerar todo um ataque de doenças aí. Então, essa bioestimulação da planta indiretamente vai ter um efeito também no controle de doenças. Laís, já chegou para você alguma situação do produtor falando que fez a aplicação desse tipo de produto quando ele viu o estresse ou depois que aconteceu o estresse? Ah, sim, não. Assim. Isso acontece diariamente, né? Então, primeiro eles vai enxergar o problema lá, vai estar com o veranico já ali, e aí vai aplicar alguns produtos tentando essa mitigação, né? Então, é o que a Gabriela falou agora há pouco, né? A gente tem que estar muitas vezes fazendo essas aplicações antecipadas ao estresse para a gente ter esses efeitos, né? E não só depois que ela ocorreu. Uhum. E aí no campo a gente vê isso acontecendo, mas assim, não muitas vezes por falta de conhecimento. Muitas vezes isso acontece pela dinâmica mesmo, pela operacional da fazenda, às vezes é muito difícil, tá? Muitas aplicações, mas acaba acontecendo, né? E um questionamento que os produtores trazem bastante não deu tempo de eu aplicar antes. E agora? Então, o produto não me serve mais. Então, o que a gente tem visto se você aplicar antes, a resposta da planta tem sido melhor. Uhum. Mas então, se não deu tempo de aplicar, tem como a gente ajudar essa planta a se recuperar? Tem, mas não no momento que está o estresse. Então, a gente tem que esperar, por exemplo, se é um estresse hídrico, né, tá com falta de água, então eu preciso esperar chover, eu preciso esperar visualmente essa planta se recuperar, para aí sim, talvez eu aplicar um bioestimulante para ela tentar retomar ali o crescimento, tentar, assim, estimular ela para ela voltar a ter um crescimento pleno, mas não necessariamente isso durante o estresse, porque durante o estresse ela não quer nada, ela quer água, né? Então, é possível usar o depois, mas o que a gente tem estudado tem mostrado que quando você consegue a aplicação antes, a resposta da planta é melhor. Mas o motivo, né? Tem que estar ali no barracão e o agricultor tem que estar colocando. A maior parte dos agricultores trabalham calendarizado, né? As aplicações são calendarizadas, né? Então, assim, lógico que a gente nunca sabe quando um veranico vai vir ou não, mas se eu tenho já desde cedo as aplicações acontecendo, é importante, você vai estar mais seguro. Então, não dá para fazer um seguro de carro depois que o carro já bateu, né? Então, a gente vai tentando sempre puxar para antes. Mas você está estimulando uma planta, você está estimulando o crescimento da raiz dela, maior estrutura radicular, mas também a gente tem que ter, não pode esquecer, né? Mas adubação seja condizente, a qualidade de solo que seja feita, um investimento de solo correto, né? Seja pH de solo em profundidade, a gente tem que trabalhar. Então, são fatores que, por si só, o produto não vai trazer para o agricultor a solução do problema, né? O negócio vai mais embaixo, né? Que, na verdade, assim, se a gente pensar que bioestimular uma planta é falar para ela, cresça. Isso. E uma planta cresce como? Formando novas células. Então, se ela vai formar novas células, ela precisa de
insumos para essas novas células, né? Então ela precisa de um cálcio para formar parede celular, ela precisa de fósforo para formar membrana, ela precisa de nitrogênio para formar DNA, para formar RNA. Então ela precisa dos nutrientes para formar essas novas células. Então a gente pensa assim, eu coloco um bioestimulante falando para ela formar novas células. O que ela vai fazer? Ela vai buscar lá no solo os nutrientes para formar essas novas células. Então, já aconteceu muito do produtor aplicar o bioestimulante, produtor que não investe tanto em adubação, e chega lá no final, a produtividade dele é menor que a testemunha. Então, ele coloca um lado a lado, né, a testemunha sem o extrato, quando ele coloca o bioestimulante, perde para a testemunha. Mas por que perde? Porque imagina assim, que você colocou desde lá do vegetativo uma bioestimulação para quê? Para ela crescer. E o produtor fala, nossa, mas ela estava crescendo melhor, eu estava vendo, eu tinha certeza que ia ganhar, eu tinha certeza que ia produzir mais. Mas esgota, né? Então, se não tiver uma boa nutrientes disponíveis nesse solo, ela vai ter usado todo o estoque de nutriente ali para se desenvolver, mas chega na hora de encher grãos, da onde ela vai tirar? E aí ela não vai conseguir ter uma boa produtividade. Então, esse é um tipo de produto. Se eu quero melhorar a produtividade, eu preciso adubar. Mas aí a pessoa fala assim, mas daí se eu adubo bem, não é o adubo que está fazendo efeito? E aí a gente vê que nas pesquisas que são conduzidas com uma boa adubação, a testemunha e o extrato ou o bioestimulante, ele consegue ainda assim melhorar a produtividade. Eu consigo aumentar o número de sacas por hectare quando eu utilizo, desde que bem adubado. Uma vez um produtor me fez uma analogia dos bioestimulantes que eu achei muito boa. É a mesma coisa que você dá um biotônico para uma criança, mas não dá comida. Então, não vai funcionar. A criança não vai conseguir ganhar peso se você der só o biotônico, né? A planta é a mesma coisa. Eu quero dar o bioestimulante, eu preciso dar alimento para ela, para que ela consiga formar essas novas células, para que ela consiga encher grão e aí eu ter resultado em produção. Além da função primária, né, desses nutrientes, muitos deles ainda participam ali do metabolismo secundário, ativando, sendo cofatores enzimáticos, né? E isso é um ponto fundamental quando a gente pensa também em uma outra função dos extratos de álcool, que é ativar o sistema de defesa da planta, né? A gente precisa ter esse equilíbrio nutricional também para que essa outra função do bioestimulante, né, seja efetivada. E aí, pensando nesse ponto, né, de indução de resistência, como que o bioestimulante, enfim, ele pode nos ajudar nesse sentido? Tem em alguns bioestimulantes já alguns sinalizadores, né, algumas moléculas que a gente já sabe que são sinalizadoras que ativam alguns sistemas de defesa da planta, né, principalmente aquelas espécies reativas de oxigênio, né, então e eles já trazem essa sinalização, mas com certeza, se não tiver uma boa nutrição, a planta também não consegue responder. Até porque, vamos supor, eu coloco esse produto numa planta que ela já está sob estresse. Ela não vai conseguir entender essa sinalização para ela conseguir ativar essas vias metabólicas. Mas se eu coloco antes e ela já está ativada, ela vai responder melhor. Então, ele vai funcionar bem, ele vai ativar. Mas, por exemplo, eu tenho alguns nutrientes que a gente chama de nutrientes benéficos que também têm essa função. Por exemplo, o silício, o selênio, já tem comprovada também essa eficácia. E muitas vezes, quando a gente usa em conjunto, tem respostas melhores, né? Eu coloco o extrato que já vem com esses sinalizadores e ainda coloco esses nutrientes que já são benéficos exatamente para essa função. Inclusive, no ponto que a Laís falou, né, do crescimento radicular, uma das coisas que a gente tem visto bastante sinergismo é a utilização, por exemplo, de um bionematicida com o extrato de alga. Então, para o desenvolvimento radicular, a gente tem visto que a raiz se desenvolver mais rápido e ter um melhor crescimento atrelado a um biofungicida, a um bionematicida, as respostas são melhores. Por quê? Porque ela vai se desenvolver melhor e ainda ter ali já os protetores, né? Então, a gente consegue fazer esse sinergismo também de produtos tanto da parte de nutrição quanto da parte de biodefesa da planta com esses bioestimulantes. Exatamente. Para complementar só o que a Gabriela falou, né, a gente que trabalha muito com esses produtos em cima de controle de patógenos, então a gente vê no campo e a gente tem vários artigos publicados também como esses produtos aumentam enzimas de resistência, né, por entrar aí nas rotas metabólicas aí, do ácido jasmônico e assim por diante, engrossamento de parede celular.
Então, eles acabam ajudando aí no controle tanto de patógeno do solo como tem patógeno de parte aérea. Às vezes nós temos esse efeito, porque a planta, o sistema radicular e a parte aérea está se comunicando o tempo todo, né? Então, às vezes você tem aí um produto que você aplica, aí um bionematicida junto com um bioestimulante em TS, você vai ter um efeito aí de indução de resistência em parte aérea, né? Devido a essa sinalização que o sistema radicular tem com a parte aérea. Então, é uma ferramenta a mais aí no controle de doenças. Fantástico. Resistência sistêmica. Né? Então, você aplica o produto numa parte da planta e esse efeito, ele se distribui ali para o restante. Né? Sim. Isso é uma ferramenta importante. Resistência sistêmica, eu gostei desse conceito, porque de fato é o que a gente precisa, né? Assim, você trabalhar, acho que pegando a analogia que o agricultor te falou do biotônico, criança que tem boa comida, boa alimentação, geralmente fica menos doente, né? Então você vê que a vida ela se espelha das mesmas formas, independente do indivíduo que a gente está. Então, uma raiz, uma planta com uma proteção contra o nematóide, você não tem um ataque severo de nematóides, de fungos de solo, que também os bionematicidas estimulam a planta junto com um bioestimulante. Então, se você tem um sistema radicular intacto com nutrição, você tem um sistema radicular intacto ali, crescendo, vigoroso, e essa planta vai ter de tudo para se desenvolver da melhor forma possível e que no fim do dia o agricultor vai colher produtividade. Então, uma dificuldade grande, porque a gente está falando aqui, né? Crescimento de raiz, proteção de raiz, isso está tudo embaixo do solo, né? O agricultor vê em cima do solo, né? Então, assim, eu acho que um desafio grande é continuar mostrando para ele isso. Olha, agricultor, você fez isso, olha a tua raiz aqui, o tanto que ela cresceu, né? A gente conseguir mensurar isso, porque também se o agricultor puxar, geralmente a raiz você acaba cortando ali a raiz, né? Então ela não sai inteira. Então, o desafio nosso de mostrar o valor disso para o agricultor todo o tempo, né? A gente tem que mostrar isso para ele. Senão ele vai cair em descrença quando ele fizer o time errado. E aí a gente perde ferramentas fantásticas, a gente conversou aqui nesses últimos minutos, né? Então eu acho que é importante a gente sempre mostrar valor para o agricultor. Ele tem que tangibilizar isso. Isso. Muito bom, muito bom. Meninas, eu acho que a gente discorreu bastante sobre os bioestimulantes. Acredito que existe esse cenário climático extremamente desafiador. As complexidades que a gente tem, seja em patógenos, seja em fungos que vão estar ali querendo tirar a produtividade da planta, seja os nematóides, mas os bioestimulantes têm um papel essencial para a agricultura brasileira, né? E aqui eu acho que a gente pode trazer um pouco para as pessoas que escutam a gente o valor que tem esse tipo de produto. Eu acho que encerrando esse segundo episódio, é importante a gente falar para os agricultores: conversem com os técnicos, conversem com as pessoas que recomendam vocês, conversem com as pessoas que têm conhecimento no assunto e adotem esses produtos, mas adotem da forma correta, né? Tenham essa crença de que esse tipo de produto, precursores hormonais, extratos de água, vão agregar para o seu manejo. Então, eu acho que esse é o recado principal que a gente tem que trazer para os agricultores. E agradecendo a todos vocês que ficaram com a gente durante o segundo podcast, o segundo episódio da DamaCast, e em breve o terceiro episódio, seguindo no módulo ainda de Biosoluções. Muito obrigado, continue com a gente.